Fazia tempo que eu não fazia live, a gente estava em trânsito, em mudança. Faz 3 meses já que eu mudei aqui para a minha nova residência. Estávamos trabalhando na confecção, na estruturação desta biblioteca. Ainda estamos trabalhando neste projeto e agora em dezembro nós vamos soltar mais um livro chamado Yurdi, que reino é este? E eu fiz um videozinho falando de uma pré-venda e o pessoal fez muita pergunta, então eu estou aqui para tentar esclarecer. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Muito bem, desde a década de 90 para o século 21, né, quando virou o século, nós já tínhamos um trabalho chamado Yurdi, que reino é este? Nós montamos uma pequena apostila. Essa pequena apostila ela foi sendo digamos assim, alimentada, atualizada e por fim fizemos a última atualização com redação de texto, tudo, com aprimoramento de texto e tudo mais e agora está na gráfica, tá ok? Eu tenho uma parceria com a gráfica do pastor Josué Gonçalves, que é uma gráfica muito interessante, muito boa e já está lá para ser confeccionado até o final de dezembro. Yurdi, que reino é este? É um livro que vai ter em torno de 90 páginas, 100 páginas, mas sim objetivo, pragmático, tá ok? Então eu tô aqui para tentar tirar algumas dúvidas que foram colocadas. Então, em primeiro lugar, não é textualmente a apostila. O conteúdo da apostila está também no livro, mas o livro não é em si a apostila, tá bom? Acredito que até o dia 20 de dezembro o livro está pronto, tá? O que eu estou pedindo agora? Quem quiser aí cooperar conosco, ser nosso parceiro nesse projeto, Yurdi, que reino é este, neste livro, eu vou mandar 5 livros para quem quiser participar comigo deste projeto. Você manda uma oferta missionária, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, 17988178448. Eu mando para você a conta missionária, tá ok? Depois que eu editar essa live, eu vou colocar a conta missionária na tela. E aí a pessoa pode enviar o seu endereço, o comprovante de depósito e eu mando para você 5 exemplares até o final de dezembro, tá ok? Um jeito de você me ajudar e um jeito de você compartilhar essa literatura, porque eu não trato só da Universal. A Universal é o ponto central e nefrágico do assunto, mas eu trato também dos modismos neopentecostais, tá? Voltado especificamente para Yurdi, tá ok? O que será tratado? Quais são os temas que serão tratados? Por exemplo, diálogo com os demônios, tá ok? Diálogos com demônios. Isso é bíblico. E não é só a Universal que faz diálogo com demônios. A Yurdi faz essa prática, mas Deus em Amor também faz. Várias outras igrejas evangélicas fazem. O pessoal da Batalha Espiritual e Cura Interior chega a fazer entrevista com o demônio para descobrir estratégias do diabo. Eu tenho uma apostila aqui, eu não sei se é da Mático ou da Neuza Etioca, onde ela entrevista alguns demônios e ela faz o demônio jurar que não vai mentir e então ela faz toda essa entrevista com o diabo. Veja que absurdo. Em João 8,44 está escrito que o diabo é o pai da mentira. Como é que o diabo vai dizer alguma verdade? Como é que eu vou fazer uma doutrina pautado, estribado em cima do que está dizendo o diabo? É totalmente alienado da verdade esse tipo de coisa. Então nós vamos tratar disso, tá ok? Vamos tratar desta questão no nosso livro, Yurdi, que reino é este? Nós vamos falar, por exemplo, da possessão de crentes. O Edir Macedo fala no seu livro, Orixás, Caboclos e Guias, ele fala que é muito comum eles orarem, os pastores da Universal, orarem por membros de outras igrejas e eles caírem em possesso. Então, segundo Edir Macedo, devido a isso, a possessão de crentes é algo totalmente tangível e teológico e bíblico, segundo ele. Nós vamos mostrar biblicamente no livro que isso é inaceitável. Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, que nós somos o templo do Espírito Santo. Ora, se somos o templo do Espírito Santo, como é que um crente verdadeiramente salvo, verdadeiramente cheio desse Espírito Santo, pode ficar possesso? Então, a possessão de crente é totalmente absurda, tá ok? Nós tratamos disso também no livro. Uma outra coisa que nós tratamos no livro, no Yurdi, que reino é este, é sobre a confiança que os membros destas igrejas neopentecostais, eles têm em amuletos. Vou contar uma experiência interessante. Quando eu morava num outro bairro aqui da cidade, eu era novo ainda no bairro, e o vizinho de repente bateu na minha porta e
pediu socorro porque a nora dele estava endemoniada. E eu fui até a casa então para atender a questão. Chegando lá, a moça estava estribuchando, passando muito mal no chão, rosnando. E a sogra da moça estava com um chaveiro de uma dessas igrejas, segundo ela um chaveiro ungido, e ela batia em cima da nora e dizia: desconjuro, Satanás, sai desse corpo, desconjuro. Aí eu cheguei, vi o rosto da moça todo marcado com aquela prática, né, com aquele exorcismo absurdo. E aí eu falei para ela: ó, minha irmã, por favor, deixa só eu e seu marido aqui orando com ela, a senhora se retire por gentileza só um minuto, que eu vou orar a Deus a respeito da sua nora. Ah, o senhor não quer que eu fique? Não, a senhora sai, deixa só eu e seu marido, a gente vai fazer uma oração por ela. Ah, tá bom, pastor, eu vou sair. No que ela foi saindo, ela olhou para mim e falou assim: o senhor não quer ficar com a chave? Quer dizer, com o chaveiro? Fica com o chaveiro. Eu falei: não, minha senhora, muito obrigado, eu já tenho o nome e a graça de Jesus, já é suficiente. Aí eu cheguei ali, fiz uma oração, repreendi o espírito maligno, a moça voltou rapidamente, nós oramos com ela, e aquela moça ficou liberta naquele dia. Agora, há pouco tempo atrás, eu encontrei com ela na cidade, ela está servindo a Deus numa igreja evangélica, ela é crente até hoje, e ela fala: pastor, naquele dia, no quarto da minha sogra, aquele momento que eu vivi, aquela tristeza que eu vivi, o senhor chegou, né, e orou por mim, e Jesus me libertou, e até hoje eu estou liberta, e não tenho mais nada a ver com as trevas. O que nós estamos dizendo com isso? É que existe um jeito certo de orar pelas pessoas. Existe um jeito certo de realmente libertar uma pessoa envolvida com as trevas. É oração, é Bíblia, é amor, é zelo, é carinho pelo ser humano. Pegar a pessoa, ficar arrastando pelos corredores, ficar tentando extrair informações do demônio, isso é brincadeira. Né? Não é só a Igreja Universal que faz esse tipo de coisa, não. Além de tudo, não é bíblico e, como disse Judas, sua epístola, é mexer com a força das trevas que você não está autorizado para mexer. Então não tem que ficar dialogando com o demônio. Não tem esse diálogo com o diabo. A gente chega, ora, repreende em nome de Jesus, depois que a pessoa volta em si, a gente instrui a pessoa na Bíblia, traz a ela o Evangelho, e o Evangelho liberta, porque a verdade vos libertará. João 8,32. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse tipo de atitude não é bíblico, não é saudável, tá bom? Então, repetindo, tudo isso, todas essas informações estarão no nosso livro IURD. Que reino é este? Igreja Universal do Reino de Deus. Que reino é este? Nós estaremos tratando deste assunto agora, neste livro, que será lançado agora em dezembro, até o dia 20 de dezembro. Pastor, eu quero cooperar com o senhor nesse projeto. Porque editar um livro não é fácil. Você manda uma oferta missionária para mim, eu mando entregar na tua casa até o dia 20. Mas isso é uma promoção que eu estou fazendo. Mas então nós estamos agora lançando até o final de dezembro IURD, que reino é este, tá bom? Além de outras coisas que nós vamos tratar aqui, vamos tratar sobre a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade, tá? Vamos dar uma resposta a essa questão toda, tá? Vamos falar também sobre a questão do aborto e da defesa que o Edir Macedo faz do aborto. E vamos tratar também da questão dos escândalos, das polêmicas que a Igreja Universal vive envolvida. Tem um artigo meu que eu preparei para o livro, né? Tá no site do CACP, mas eu formatei para o livro também, que é a história revelada de Edir Macedo. Então eu conto um pouco, baseado nas biografias dele que eu já li, o meu prisma, o meu viés, a minha visão sobre a vida de Edir Macedo. Então tudo isso vai estar no nosso livro IURD, que reino é este, tá bom? Se alguém quer tirar mais alguma dúvida, você está aí conectado comigo, é só escrever embaixo da live e eu tiro aqui. O Moisés, ele pergunta aqui: IURD pode ser considerado uma seita? Não só pode, mas é. A Igreja Universal do Reino de Deus é sim uma seita. Por quê? Porque há um sincretismo entre Igreja Cristã Evangélica com as religiões afro-brasileiras e também a defesa oficial da denominação pelo aborto. Então, sim, hoje, para mim, não tem dúvidas, a Igreja Universal do Reino de Deus é uma seita. Ah, pastor, mas tem salvos lá? Tem, positivo. Só que eu creio que o salvo que está lá dentro,
ele fica incomodado, ele fica se sentindo um pouco desconfortável até que chega uma hora que ele sai, ok? Então eu acredito sim que há gente salva dentro da Universal. É óbvio que pessoas acabam encontrando Jesus ali. Até dentro da Igreja Católica pessoas acabam se convertendo, ok? Não quer dizer que nós vamos corroborar com a Igreja Católica ou com a seita, mas essas pessoas vão se converter e a pessoa convertida tem a unção de Deus que liberta, como está em 1 João. A unção revela todas as coisas e a pessoa não fica. O Éder da Silva, ele pergunta: a IURD é uma seita genuinamente brasileira? Sim, 100% brasileira. Ela tem um sincretismo com as religiões afrodescendentes, quer dizer, as religiões afro que ela combateu, ela acabou se sincretizando com elas, tá ok? Mas sim, a Igreja Universal do Reino de Deus, sem sombra de dúvidas, é um movimento herético brasileiro, 100% brasileiro. Deixa eu dar uma informação legal para quem está nos assistindo. Na década de 90, foi lançado um livro chamado Os Bastidores do Reino, do pastor Justino. A Universal comprou os direitos autorais do livro e o livro acabou não saindo no Brasil, ou se saiu foi só alguns exemplares. Eu tenho o PDF deste livro, ok? Se alguém quiser gratuitamente o PDF deste livro, me chama no meu WhatsApp, 17988178448. Me chama no WhatsApp, eu mando para você o PDF Nos Bastidores do Reino. Um livro muito bom, testemunhal, onde o ex-pastor Justino conta como é a vida de um pastor dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, ok? Conta todos os bastidores, quer dizer, ele conta, por exemplo, aquele monte de pedido, aquela fogueira santa de Israel, aquele monte de pedidos. O pedido mesmo de oração é jogado no rio, não é levado para Israel, não. E segundo ele, o dinheiro só é tirado dali e todos os pedidos eles não leem nada, joga tudo no rio, alguns tacam fogo, enfim, é uma obra muito interessante, tá? Nos Bastidores do Reino do ex-pastor Justino. Quem quiser, me chama no WhatsApp que eu mando para você. Aqui o Bruno Gustavo Vicentim, ele pergunta: cura interior e batalha espiritual é heresia? É heresia, meu filho, é heresia. Cura interior e batalha espiritual é heresia. Eu trato isso no livro também, mostro porque é heresia. Não chega a ser heresias de perdição, não é heresia de perdição. Quem crê nessas doutrinas não vai para o inferno por causa disso, mas é uma heresia, ok? Tanto a batalha espiritual, tá? Quanto a cura interior. Ok? Não que não exista uma cura, tal. Eu explico tudo isso no livro. Não posso falar muito, senão eu não vendo o livro. Então eu preciso que você adquira o livro. IURD, que reino é este? Nós vamos tratar sobre essa questão toda, tá? É um livro de menos de 100 páginas, fácil de ler. Eu já tinha escrito de um jeito fácil, mas eu tenho uma aluna que é redatora, ela pegou meu material e ela praticamente reescreveu esse material, deixando mais, além de corrigido, deixando mais pragmático, funcional, mais, digamos assim, acessível ao irmão, irmã que talvez tenha não tem tanto conhecimento teológico. A gente fez um livro para todas as faixas lerem, né? Então ficou muito bacana o nosso livro IURD, que reino é este, tá bom? Mais alguma pergunta antes de eu encerrar a live? Quer me ajudar? Entre em contato comigo, adquira 5 livros, manda uma oferta para mim de R$100, eu estou fazendo a R$20 cada exemplar, tá? É uma promoção, você pode juntar um grupinho na sua igreja, olha, vamos adquirir o livro do pastor João Flávio, vamos mandar a oferta para ele, o endereço, depois ele manda o livro da nossa casa. Pode ficar tranquilo que eu mando mesmo, tá? O Eudes pergunta o seguinte: mas a batalha espiritual herética é a neopentecostal, certo? Mas existe a bíblica e verdadeira? Existe, claro que existe. Existe a cura interior bíblica e existe a cura interior antibíblica. Existe a batalha espiritual bíblica e existe a batalha espiritual antibíblica e herética. Tudo isso eu trato no meu livro, tá bom, Eudes? Tudo isso é tratado lá. Eu não estou dizendo que não existe uma batalha espiritual, eu não estou dizendo que às vezes a pessoa chega a Cristo, ela não tem que ser curada espiritualmente, emocionalmente, ela tem que ser, muitas vezes tem que ser tratada, existe um jeito bíblico de tratar com isso. Tudo isso nós colocamos no nosso livro IURD, que reino é este, tá bom? Última questão aqui que eu vou responder, senão eu não vou dormir hoje. O Marcelo Lopes pergunta: fazer campanha com temas bíblicos na igreja é heresia? Bom, as campanhas da Universal, Marcelo, segundo o pastor Justino, eles têm uma equipe de marketing que cria as campanhas com a visão arrecadatória. Então a ideia de fazer a campanha na Universal é arrecadar mesmo,
Então eles fazem a campanha com a intenção financeira, tá? As campanhas são projetadas para delimitar ganhos, ok? Agora veja, a Igreja Batista, que é a minha denominação, ela faz campanha de jejum em prol dos missionários. Soltamos há pouco tempo atrás, foi o ano passado, 40 dias de jejum. Foi uma campanha de jejum e oração. Não acho problema ter feito essa campanha. Já vi igrejas fazerem 21 dias de oração e jejum. Campanha de Daniel, vem orar na igreja, são 21 dias. Então, o problema de fazer uma campanha é a finalidade dela e se ela é bíblica. Aí está o problema. Tá? A campanha em si não tem nada negativo nisso. A grande questão é o jeito que a IURD faz. Você literalmente compra a bênção. Eu vou contar uma história rápida e depois eu termino. Isso aconteceu na década de 90. Um casalzinho estava com AIDS. Vocês sabem que no começo da década de 90 não existia o coquetel. O aidético morria mesmo. Quando entrava no estágio final, a AIDS matava terrivelmente. Não havia o coquetel que tem hoje. Hoje praticamente a AIDS está quase sob controle. Mas naquele tempo não. E aí esse casalzinho que estava indo na nossa igreja, um domingo faltou e foram lá na Universal. Estava, acho que na campanha da Fogueira Santa de Israel. Isso foi em 94, 95. Por envelope, o bispo lá pediu R$100. Naquela época, R$100 era 100 URVs ou 100 dólares. Era o valor de um salário mínimo na década de 90. 94, 95. Quem viveu esse tempo lembra que passou a URV para real. Foi algo assim, complicado na economia, quando a economia acertou o plano real, congelou, estabilizou a economia naquela época. Então, R$100 era 100 dólares, era muito dinheiro. E aí ele chegou lá no culto e falou, eu quero participar da campanha, mas eu tenho só R$100. E aí eu e minha esposa que estamos com AIDS, e eu queria que o senhor me autorizasse a colocar R$50 no envelope, R$50 no outro envelope, para que tanto eu quanto a minha esposa participássemos da Fogueira Santa de Israel. Aí o bispo lá, o pastor, falou, meu querido, aqui o negócio é com fé. Tá vendo esse terno aqui? Esse terno aqui, ó, de linho fino, Deus me honrou, Deus me abençoou. Eu não tinha nada, eu cheguei aqui, Deus... Começou a contar para eles. E ele falou assim, ó, o negócio aqui é o seguinte. Gente, fato, tá? Eu não estou inventando história. O negócio aqui é o seguinte, você quer ser curado? O rapaz falou, claro que eu quero. Então é 100 para você e 100 para ela. A gente não faz oferta da bênção, não faz promoção da bênção. É 100 ponto. E ele pegou a esposa, voltou para casa, em profunda tristeza e depressão, do jeito que ele foi tratado, com a arrogância que aquele bispo tratou aquele casal doente. Tá? Isso eu sou testemunha desse fato. Então, assim, a maldade muitas vezes é absurda. O pastor Paulo Romero escreveu um livro muito bom chamado Decepcionados com a Graça, onde ele aborda essas questões, mostrando como as pessoas estão machucadas. Muito tristes mesmo, tá bom? Gente, eu vou encerrar minha live aqui. Quero agradecer a sua audiência. Por favor, quer me ajudar? Entre em contato comigo. Eu mando para você a conta, você faz uma oferta missionária, R$100. Te mando 5 livros para me ajudar nesse projeto, para me ajudar a editar esse livro. Não está sendo fácil. Vai ficar um livro bacana, um livro simples, um livro pragmático, um livro para você presentear. E eu quero que você saiba que eu escrevo esse livro principalmente em amor pelas pessoas que estão dentro da IURD. Eu acho difícil a IURD mudar, né? O genro do Edir Macedo aí parece ser um cara mais equilibrado, mais centrado. Talvez, se ele assumir o poder da igreja, talvez ele consiga mudar alguma coisa. Mas acho difícil, acho difícil. A gente tem que instruir as pessoas que estão na IURD a procurarem uma igreja evangélica de verdade. Porque elas não estão numa igreja evangélica, elas estão numa seita evangélica, ok? Então tá bom, eu conto com as suas orações, conto com a sua ajuda, tenho certeza que esse livro vai ser uma bênção, tá bom? Obrigado pela sua audiência, até a próxima live, Deus te abençoe, um abraço, obrigado por todas as participações aí, tá bom? Fiquem com Deus!